com vocês nesse dia de hoje. Deus tem me dado o privilégio, a graça de estar vivendo esse momento, né, assim, essa instalação efetiva desse espaço aqui para a vida da igreja, e não só para a vida da igreja, para a vida da cidade. Então, para mim, é muita gratidão. Eu me sinto assim extremamente abençoado assim, honrado por Deus de estar aqui nesse lugar, tendo a oportunidade de ver tudo isso, a alegria das crianças, a alegria das famílias. Amém? Sei que é um desafio, muitas vezes a gente tem que superar alguns pressupostos na nossa cabeça, alguns modelos, algumas referências que são tão cristalizadas, são tão fortes, e a gente enfrentar isso, né? Derrubar essas fortalezas para ir encontrando o novo de Deus na nossa vida é sempre um desafio. E quero honrar a vida dos irmãos, quero honrar a vida do conselho da igreja aqui, porque eu sei que nessa trajetória, né, para chegar até onde nós temos chegado, sempre precisou de um sim e de um amém. Então, quando o Almir fala daquilo que Deus colocou no nosso coração, que era desafiador, que às vezes parece uma coisa assim, né, meio indefinida, muitas perguntas não podem ser respondidas, e às vezes as pessoas fazem exatamente as perguntas que não serão respondidas. E elas vão ser respondidas, às vezes, de uma forma como as pessoas não esperavam que elas fossem. Às vezes a gente quer perguntas de Deus na forma do como, do que, né? E a gente precisa lembrar, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração daquilo que a gente quer deixar patente aqui essa manhã. Amém? Quem ensinou a gente a pensar um que e um como para chegar num quem, para chegar num onde, foi o diabo. O diabo é que começa pelo que e o como para formar um quem para chegar num onde. Deus começa de um onde, que gera um quem, que vai fazer o quê. Então, o que é uma coisa que nós vamos responder, desde que nós sejamos o quem de Deus colocado onde Ele nos colocou. Então, quando a gente começa, deixa Deus ministrar, às vezes vai parecer meio confuso para você, mas você vai meditando que vai fazer sentido. Quando a gente começa pelo quê, nós queremos trazer Deus onde nós estamos a partir do nosso quê. O que eu fiz, como eu fiz, vai atrair a presença de Deus. Isso é idolatria. A idolatria começa por um quê, como, que vai atrair Deus até onde eu estou. Fé não é para trazer Deus aonde eu estou, para Ele reconhecer o que eu fiz. Amém? Fé não é para atrair Deus para o que eu fiz, como eu fiz, para que Ele reconheça e me recompense. Isso é idolatria. A fé é para entrar no que Deus já fez. Por isso que o elemento essencial da fé é a ousadia. Ora, só é ousadia exatamente porque você ainda não sabe direito nem que nem como. Então, quando eu quero começar pelo que e o como, eu estou eliminando o que da minha vida? A ousadia. A ousadia é para entrar no que Deus já fez. Então, a fé é para que eu possa entrar com ousadia no lugar onde Deus quer me colocar. E não atrair Deus para o lugar que eu fiz a partir do meu que como. Amém, amados? Então, isso vale para tudo na nossa vida. Para tudo. Às vezes eu estou querendo que Deus vai lá visitar minha casa para me abençoar naquilo que eu fiz. Em vez de eu ser instrumento de Deus para conduzir minha casa a entrar no que Deus já fez. Glória a Deus. Então não peça que Deus te dê os filhos que você quer. Peça que você esteja pronto para receber os filhos que Ele quer te dar. Amém? Quando alguém te perguntar quantos filhos você quer ter, você diga assim, todos. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ter todos. Todos o que Deus quer, dá.
Porque a primeira promessa de Deus para Abraão é que ele não seria capaz de contar seus filhos. Então não conte quantos filhos você quer ter. Queira ter todos. Porque se for um, ele vai ser tudo aquilo que Deus quer gerar a partir de um. Amém? Quantos filhos você quer ter? Todos. Não quero que fique faltando nenhum dos filhos que Deus quer me dar. Amém? Os meus filhos não têm salvação. Mas os filhos de Deus recebidos em casa podem me salvar. Não queira que Deus salve os seus filhos, mas queira ser salvo pelos filhos de Deus que Ele te entregar. Glória a Deus, amado. Aleluia. Todo filho de Deus gerado em casa é um salvador da humanidade. Todo filho de Deus, todo filho do homem gerado na carne, não tem salvação. Porque da carne nada se aproveita. Então eu não quero ter um filho gerado na carne, mas quero ter todos gerados no Espírito. Quem quer todos aqui? Por isso, dentro daquilo que a gente quer compartilhar, eu já estou compartilhando, viu, amado? Já começou, porque às vezes você está esperando assim. Hã? E eu já estou lendo a Bíblia, porque já tem um tempo que eu estou lendo a Bíblia sem abrir ela, amém? Glória a Deus. Amém. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui que vai ajudar muito vocês nesse lugar. Quantas pessoas cabem nesse lugar? Todas. Uma vez a gente estava trabalhando num espaço mais ou menos como esse, e a pessoa falou, não, Paulo Júnior, mas nós temos potencial para fazer um lugar que cabem 2.000 pessoas. Eu falei, mas nós estamos fazendo esse lugar. Ele falou, não, mas aqui não cabe nem 200. Eu falei, não, na sua cabeça. Porque nós estamos fazendo um espaço que cabe 2.000 em 10 grupos de 200. Amém? E 10 grupos de 200 vão ser melhor servidos do que um grupo só de 2.000. Eu já estou avisando vocês. Falei para o Rafa. Vocês se preparem, estejam prontos para vocês terem mais de um encontro nesse lugar aqui antes do final do ano. Então vocês já vão se organizando aí, se preparando para saber quem são aqueles que vão tomar conta da reunião das 9. Posso ouvir um amém? Porque vai ser um grupo de pessoas com outro perfil. E aí vocês vão poder atender melhor. Então, geralmente, quem tem filho pequeno, acorda mais tarde, os jovens, que às vezes vão até mais tarde no sábado, vão preferir a reunião das 11. E aquele que está acostumado a acordar de madrugada, que perde o sono lá pelas 6 da manhã, tá certo? Que quer preparar o almoço da família até meio-dia, vão preferir vir às 9. Amém, pastor? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E não vai faltar gente. Vai ser mais gente trabalhando, mais gente sendo atendida e melhor atendida. Glória a Deus. Então, estou muito alegre, porque esse espaço aqui cabe em todos. Todos os que Deus quer gerar através de vocês. E quando lotar todos os horários, vocês vão ter coração preparado para abrir outros espaços. O empenho aqui, e aí eu vou compartilhar dentro daquilo que é a palavra que Deus colocou no nosso coração, e por isso eu vim aqui ter uma palavra de amigo, de pai, eu não vim fazer uma pregação. Porque como está bem no começo, né, então a gente precisa discernir as coisas lá no princípio. Então, discernir elas bem no seu princípio, para a gente entender o propósito delas, antes que a gente comece a ficar sufocado com as nossas ocupações. Tá bom? Então, todo o esforço que foi feito aqui é no sentido da gente entender a igreja no seu processo de evolução. A igreja é uma pessoa. A igreja é uma pessoa. A igreja é a família de Deus.
A igreja não é uma instituição. A igreja não é uma organização. A igreja é uma pessoa que nasceu lá em Jerusalém, pelo ministério de Jesus, e agora ela vem crescendo. E na medida que ela vai alcançando os confins da terra, ela vai se tornando uma pessoa mais madura, porque ela vai compreendendo o seu caráter multicultural, para que ela possa ser a expressão do Pai em todos os contextos socioculturais que existem espalhados em todo o mundo. Então, a principal característica da igreja não é a sua viabilidade. Como ela é gerada por Deus, como todos os filhos. Então, nunca se preocupe, deixa Deus ministrar no seu coração. Nunca se preocupe com a viabilidade dos seus filhos, em como tornar a vida deles viável. Não preocupa com o sustento, não preocupa com o futuro, porque isso são as preocupações de quem está pensando na viabilidade. Todo filho de Deus já veio viável do céu. Todo filho de Deus já foi abençoado de fábrica. Então não gasta um minuto orando para que Deus abençoe seus filhos. Senão você está dizendo que Deus fez alguém lá na eternidade e esqueceu de abençoar ele antes de mandar ele para cá. Então todo filho de Deus já veio abençoado de fábrica. Amém? Então você não tem que ficar ansioso com a viabilidade dele. Deus mandou você cuidar da sustentabilidade dele, para que a viabilidade dele não se corrompa. Porque o que está acontecendo hoje? Como as pessoas estão trabalhando a viabilidade, que ela já veio pronta de fábrica, eles não estão cuidando da sustentabilidade. Aí a viabilidade deles vai trabalhar contra eles, porque o sucesso deles será a causa da sua destruição, porque eles vão construir casas que não estão sobre a rocha. E aí, quanto mais sucesso eles tiverem, mais desgraçado eles se tornam. Porque a pressão maior é do sucesso e não do fracasso. Então, se você quer pensar na viabilidade dos seus filhos e não na sustentabilidade, trabalhe para que eles fracassem, porque ninguém vai demandar um fracassado. Pelo contrário, vai preocupar com ele. Então, se você gerar um filho fracassado, todo mundo vai preocupar com ele e ninguém vai pedir nada dele. Mas se você gerar uma pessoa como filho de Deus, preparado para ter êxito naquilo que ele fez, tudo que ele vai ter na vida é pressão. Porque todo mundo vai querer a ajuda da casa dele, vai querer morar na casa dele, vai pedir dinheiro emprestado para ele, vai pedir conselho para ele, a sogra que não funciona vai querer morar com ele, o cunhado quebrado vai querer a ajuda dele, a pessoa com problema de madrugada vai orar para ele, vai pedir que ele ora. Agora, você quer ter uma pessoa sossegada na vida? Ora para ele ser um fracassado, porque aí todo mundo ora por ele, todo mundo ajuda ele, todo mundo arruma comida para ele. Ele vai ter sossego. Mas se ele tiver sucesso, ele vai ter só problema. Amém? E não vai aguentar a pressão. Então a pressão maior não é de quem deu errado, a pressão maior é de quem? É de quem deu certo, da casa que for pronta. Por isso que Jesus fala que a diferença na vida não é a viabilidade, porque tolos e sábios fazem a casa e terminam a casa. E, aliás, como exemplo de sucesso, o tolo termina mais rápido, mais barato e com menos esforço. E aí o que muitas famílias estão fazendo é formar pessoas de sucesso rápido, mais barato e com menos esforço. Porque não trabalhou a sustentabilidade. Então, nosso esforço com a congregação de Águas Claras, e a gente sempre falou, nosso esforço é para que a congregação de Águas Claras continue com as suas águas claras. Então, todo o esforço dessa congregação era sempre para manter a água de vocês limpa. E aí, para manter limpo, você tem que cuidar de onde? Da fonte. Não esquecer daquilo que é a nossa vocação, a nossa origem. E o que vocês estão gerando aqui é sustentável. Porque pode ser replicado em qualquer contexto sociocultural. Trabalhar desse jeito, a gente consegue replicar isso, não é? Não é isso? Você conhece bem as realidades de Brasília em toda a sua... Como conceito, isso aqui pode ser replicado em qualquer contexto. Seja o contexto mais desfavorecido, seja o contexto mais sofisticado.
Agora, do jeito que a gente vinha fazendo igreja, que não estava errado, amém? Foi ficando pesado demais. Porque aí a gente só conseguia fazer aquele modelo de igreja na sua viabilidade. Aí era viável continuar fazendo desse jeito, mas não era sustentável. Porque demandava muito recurso, muito esforço. E aí, dependendo do contexto, privilegiava alguns e prejudicava outros. Glória a Deus, amado. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, porque hoje vocês podem ser um exemplo de dignidade, de justiça, de honra, de excelência, mas principalmente de quê? Sustentabilidade. Alguém aqui está se sentindo desonrado nesse espaço? Alguém aqui está achando que esse espaço é indigno? Que você não está sendo tratado com honra? É desrespeitoso? É desonroso? Não. Mas não implica algumas sofisticações que são viáveis, mas não são sustentáveis. E aí a pressão do viável está destruindo algumas casas. Porque nós estamos fazendo o sacrifício da casa para construir o templo, sendo que Jesus queria fazer o sacrifício do templo para construir a casa. Amém? Jesus mandou a gente construir o templo. Ele mandou. Ele deu a planta. Mas ele deu a planta exatamente para a gente aprender uma lição. A mesma coisa que Deus mandou a gente construir, ele disse depois que ia destruir. Quem deu a lei? Deus? Não foi ele que deu a lei? Ele esqueceu alguma coisa? Faltou algum detalhe na lei? Depois ele mesmo diz, olha, eu dei a lei para vocês para poder ajudar vocês, porque vocês gostam muito da regra. Vocês gostam muito do que e o como, porque vocês foram viciados a pensar primeiro o que e o como. Então Deus foi lá nos buscar onde a gente estava acostumado a pensar. Porque desde lá do Éden a gente deixou de pensar o onde e o quem para pensar primeiro o que e o como. Então a gente deixou de lado os fundamentos para buscar os instrumentos. Então a gente foi privilegiando os instrumentos e deixando os fundamentos. A gente foi privilegiando a estrutura. Então, como isso era uma fortaleza na nossa mente, Deus entrou lá no nosso entendimento a partir de uma coisa que Ele mesmo mandou fazer para poder encontrar a gente lá. E depois Ele vem destruindo aquilo que Ele mesmo mandou a gente fazer. Glória a Deus, amados. Então Jesus foi lá e falou, olha, você tem a lei, não tem? Agora eu vou te mostrar uma coisa que é acima da lei e não restrita à lei. Então Deus entrou conosco dentro da lei que Ele mesmo nos deu para expandir o nosso entendimento para uma coisa que ia além da lei. Então Jesus não descumpriu a lei, Jesus não desrespeitou o templo. Glória a Deus, amados. Mas em respeito aos processos de Deus na nossa vida, Ele foi lá e destruiu aquilo que Ele mesmo mandou fazer. Não foi assim com Elias? Por que o Elias estava triste? Ele falou assim, olha, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer e fiquei sozinho. Então Deus falou, bom, então agora você está no lugar que a gente precisa estar. Você entender que não é o que você faz, é quem você se torna, quem você é. E nós começamos a achar que aquilo que a gente faz nos tornaria quem a gente gostaria de ser, sendo que é aquilo que a gente tem consciência de que a gente é que dá sentido ao que a gente faz. Então não faça seu filho pensar que ele vai se tornar o resultado daquilo que ele faz, mas ajude ele a ter certeza que tudo que ele fizer sentido, que ele fizer, só terá sentido se for a expressão da convicção de quem ele é. Glória a Deus, amados. Então Deus está destruindo essa fortaleza. Por isso que Jesus olhou para o templo e falou assim, eu vou destruir esse templo, porque ele é um templo feito por mãos humanas. E no seu lugar eu vou edificar a minha igreja.
E quando, deixa Deus ministrar o nosso coração, e quando Jesus usou esse termo, eu vou destruir o templo e vou edificar a minha igreja, a expressão que Jesus usou para falar de igreja naquele momento era ágora. E o que era a ágora no contexto que Jesus estava dizendo? Ele dizia assim, olha, eu vou destruir o templo e no lugar do templo eu vou fazer uma praça. Um lugar de encontro para todas as famílias da terra. Amém? E aí o que o apóstolo João viu? Ele viu a Nova Jerusalém. E o que estava lá na Nova Jerusalém? Uma praça. O que o apóstolo João viu lá nos últimos tempos era um lugar onde as famílias se encontravam. E cada um trazia de casa aquilo que era a sua expressão de amor pela comunidade. Então, o que Jesus chama de igreja é uma praça onde todas as famílias trazem para uma mesa aquilo que cada um tem para oferecer para a comunidade. Agora, o que João não viu na Nova Jerusalém? E ele procurou. Ele disse, é curioso, na Nova Jerusalém não tem templo. Por quê? Porque o templo está errado? Não, o templo não está errado. Mas o templo pertencia ao tempo da nossa infância. Por que o templo pertence à nossa infância? Porque é o lugar onde a gente encontra proteção. É o lugar que nos fecha. Por isso que quando o Elias ficou desapontado com o resultado que ele fazia, ele foi para uma caverna buscar o quê? Proteção. Por isso que quando os discípulos viram a morte de Jesus, com medo dos judeus, eles foram para dentro de um lugar e trancaram as portas. E Jesus teve que atravessar esse ambiente onde a gente se sente protegido para nos devolver aquilo que é a nossa vocação. E a nossa vocação é a comunidade, não é a devoção. Então, Deus não nos fez para a devoção. Deus nos fez para a comunhão. E aí nós fomos deixando de privilegiar a comunhão, que é o que dá sustentação para todos os recursos que Deus nos deu. Então, nós, buscando proteção, nós deixamos a comunhão e passamos a ter uma reunião o quê? Fechada, protetiva, que privilegia a nossa infância. Porque enquanto a gente tem medo, a gente em nada é diferente de um servo. Então a gente foi procurando, deixa Deus ministrar o seu coração, nós fomos procurando proteção no serviço que a gente presta. A gente foi achando que o que nos protegia é aquilo que a gente fazia. Então nós encontramos um lugar para fazer aquilo que iria ganhar o reconhecimento de Deus, para Ele devolver para nós o que a gente precisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? E isso é infantil, porque é uma relação de troca e não de conhecimento. E a pessoa imatura, ela mantém uma relação de troca. E numa relação de troca, ela tem que ter garantia da viabilidade dela, porque ela não quer correr o risco de entregar alguma coisa e não ter a justa recompensa. Por isso que nós fomos, sem perceber, substituindo a comunhão pela devoção. É tão forte isso, que a gente estava sentado ali, eu e o Daniel, fica de pé, Daniel, o pessoal te conhecer, é a primeira vez que ele está aqui. O Daniel é um amigo que tem trabalhado, está junto com a gente, em casa, família nossa. É tão forte isso que, quando a gente estava sentado ali, a palavra de Deus diz assim, que Deus tira dos pequeninos perfeito louvor. Olha o que a gente foi fazendo. Nós estamos criando um tipo de evento onde só poderia louvar os excelentes. Então a gente vai criando uma estrutura de viabilidade tão forte que não tem lugar na adoração a não ser aqueles que fazem isso com um exímio poder e capacidade. Alguém está entendendo o que estou falando ou não? Sendo que para Deus o perfeito louvor é aquele que, mesmo não sabendo,
não tendo capacidade, vencendo os seus medos, ele entrega em favor da família aquilo que ele sabe que não é capaz de fazer, mas ele está vencendo a si mesmo para oferecer. Então, em tese, nós teríamos um louvor cada vez melhor quanto pior fosse a banda. Você concorda? Porque aí todo mundo estaria fazendo aquilo de coragem, ousadia, e não esperando o reconhecimento. Mas nós fomos ficando seletivos, tanto é que você vai, o culto hoje não prestou não, a banda foi ruim. O pregador foi fraco. Porque a gente não está valorizando o esforço dessa pessoa. E aí a gente está criando uma igreja viável, mas não sustentável. E para manter essa igreja viável, nós temos que arrendar funcionários. Por isso que o medo exacerba o serviço. E aí o serviço vai ocupando o lugar da relação. Porque aí os filhos não podem fazer. Quem vai fazer no lugar dos filhos? Os funcionários, que são pagos para fazer aquilo com excelência. Amém, irmãos? Então, esse é um esforço. Por isso que, nesse esforço, a gente convidou os irmãos aqui de Brasília, de Taguatinga e do Lago Sul, para a gente ter um encontro aqui. Não interessa quantas pessoas vão ter aqui. Se tiverem um representante de cada lugar, por quê? Porque a gente queria aproveitar esse momento, bem no início, para dar um testemunho também, para que essas congregações se sentissem incluídas nesse propósito e fossem lavadas também no seu entendimento, porque todas elas estão bem no começo dos seus processos, para serem inspiradas pela ousadia de vocês e perceberem que muitas vezes a coisa está mais próxima de nós do que imagina, porque a gente... Então, o irmão compartilhou aqui, né? Como é que a gente consegue um negócio desse em 10 dias? Por quê? Porque nós mudamos a referência. Se vocês acham que é um desafio grande levantar cerca de quase 200 mil reais para o que está aqui, para fazer aquilo que estava na cabeça de muita gente, seria 1 milhão. Para ficar pronto daqui a 1 ano. Não é que está errado. Mas vocês têm maturidade suficiente para buscar um caminho que seja mais sustentável e eficaz. Glória a Deus. Até lá, vocês já estão produzindo, ganhando gente, trabalhando, em vez de esperar. Isso vale para a sua casa. Não confunda provisório com improvisado. Deus nunca trabalhou com improvisações. Mas Deus sempre trabalhou provisório. A criança é o estado provisório do adulto. O adulto é o estado provisório do maduro. A semente é o estado provisório da planta. A planta é o estado provisório do fruto. E o fruto é o estado provisório de outra semente. Sem nenhuma improvisação. Agora, toda vez que eu pego uma coisa que é provisória e tento fixar ela, aí eu fiz uma improvisação. Então, querer manter a estrutura templo é uma improvisação. Então, o templo se tornou uma coisa improvisada, porque não quis ter o coração aberto para aquilo que era o provisório para revelar o definitivo. E quem é o definitivo? Somos nós. Nós somos o definitivo. Nós somos o eterno. Nós somos a expressão daquilo que Deus quer fazer, fazendo a gente trabalhar com maturidade os estados provisórios da nossa vida, não com improvisações, para chegar à medida de varão perfeito. E o varão perfeito é aquele que cada vez tem menos exigências para si e cada vez mais compromisso para os outros. Amém. Quem está alegre aqui? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu vou ler um texto aqui com vocês para a gente concluir essa reflexão. Está lá em João,
João capítulo 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Então, não deixe que o seu coração fique confundido. O nosso grande desafio na caminhada cristã é não deixar que nada obscureça, confunda, perturbe. E o que perturba o nosso coração? O medo. É o medo que faz a gente pegar o provisório e transformar ele em definitivo. E aí a gente cria uma improvisação. É o medo que está fazendo com que as crianças sejam escravizadas a um pensamento escravo, e por isso nós estamos produzindo adultos infantis. Então, quando um adulto ainda depende de ser protegido, ele é uma improvisação. Um adulto com medo é uma improvisação. Porque ele ainda continua procurando o quê? Proteção. Então, a primeira coisa que fala da nossa maturidade é que nós vamos nos libertando dos elementos protetivos. Então, quanto mais seguro eu sou, menos protegido eu estou. Vou repetir porque às vezes você não entendeu. Quanto mais seguro eu sou, menos protegido eu estou. Amém? Glória a Deus. Seu filho não vai usar boinha o resto da vida. Então ensina ele a nadar. Qual é a forma mais segura de ter uma piscina em casa? É grade? É tela? É boia? Não. É pegar seu menino de 1 ano e ensinar ele a mergulhar. Pronto. Porque agora ele está seguro para enfrentar aquilo de que ele nunca vai estar protegido. Aleluia, irmãos. Então, o rio de Deus, lembra do rio lá de Ezequiel? O rio de Deus é tão mais raso quanto mais imaturo eu sou. Porque aí no rio de Deus, quando eu sou imaturo, ele é o quê? Protegido, a água dá na canela. Mas à medida que eu vou amadurecendo, vai eliminando a proteção e aumentando a segurança. Porque agora ele é um rio que eu não consigo pôr o pé, mas que eu atravesso ele a nado. Glória a Deus, amado. Aleluia. O que o diabo foi oferecer para Jesus no deserto? Proteção. Por que você não usa o poder que você tem para garantir o que você come? Por que você não usa a criatividade que você tem para garantir o que você quer? E por que você não usa a espiritualidade que você tem para pedir proteção? Então, o que o templo foi se tornando na vida das pessoas? O templo foi se tornando a boia. E as pessoas começaram a vir para o templo para garantir a comida, os interesses e a proteção. Vou repetir. O templo na nossa vida, se ele não encontrar o seu verdadeiro lugar, aquilo que era para pertencer à nossa infância vai nos escravizando na fase adulta. Porque aquilo que fazia sentido quando eu era menino, por isso que Paulo diz, agora que eu sou adulto, eu fui deixando as coisas próprias de menino. Então, em nome de Cristo Jesus, comece a libertar os nossos filhos de ter a obrigação de produzir para nós culto bom. Glória a Deus, amado. Para a gente conseguir ter uma reunião aqui que seja mais leve, para que a gente possa usar a nossa criatividade para aquilo que ela foi dada, para cuidar da cidade, e não para satisfazer a igreja. De modo que, para cantar na igreja, nossos filhos podiam se organizar em meia hora. O resto do tempo, eles estariam pensando em como usar a arte deles para alcançar a cidade.
Pronto. Para falar com a igreja, um filho nosso podia se organizar em 1 hora. O resto da semana inteira, ele estava conversando com os irmãos, como é que eles vão conversar com a cidade. Posso ouvir um glória a Deus, amado? Glória a Deus. Aleluia. Porque está errado. Não, não estava errado. Mas era uma coisa própria de menino. Quando o seu filho é criança, ele dorme aonde? Num berço. Depois você tira as grades do berço e põe na janela. Está errado? Não, está certo. Depois você tem que tirar as grades da janela, para ele não enxergar a vida quadriculada. Glória a Deus, irmãos. Então, em vez de resolver a vontade deles de suicidar, nós estamos colocando grade na tela para ele não suicidar. Por que será que ele está querendo suicidar e nós tivemos que colocar grade na tela? Talvez seja porque nós não estamos trazendo significado para a vida deles, como deveria trazer, porque nós estamos ensinando que a vida deles é para sobreviver. E que eles têm que funcionar, porque se não funcionar, está frito. E como ele sabe que não vai funcionar sempre, ele tem medo da vida. E muitos jovens hoje não estão suicidando porque querem morrer. Eles estão suicidando porque não querem viver a vida que nós estamos oferecendo para eles. Eles não estão com vontade de morrer. Eles estão com medo de viver. Resolve a vocação deles. Torna a vida deles sustentável. E eu quero ver se vai precisar de tela. A tela não fala do nosso cuidado com os filhos. A tela aponta a nossa culpa em ter criado eles pensando que eles eram nossos, para fazer aquilo que a nossa expectativa esperava. E como eles sabem que não vão conseguir corresponder, eles querem encerrar essa conta antes que ela fique mais alta. E não se iluda, você não vai conseguir colocar tela no mundo. Você põe no quarto, ele encontra outros lugares para pular. Então, amados, Jesus falou uma coisa muito grave para nós. Sabe por que seus filhos estão pulando da janela? Porque vocês não amarraram a pedra no pescoço e pularam no mar. Porque são jovens os escandalizados com o estilo de vida que nós passamos para eles. Sacrifica você mesmo. Sacrifica você mesmo. Sacrifica suas expectativas, seus ideais, seus medos. Porque é isso que está escandalizando nossos filhos. Porque deles é o reino dos céus. Todos os filhos aqui já vieram abençoados de fábrica. Então, eu tiro a grade, eu tiro a tela. Depois eu saio com eles na porta. Depois eles entram no carro na cadeirinha. Depois eu tiro a cadeirinha, passo eles para o banco da frente. Depois eu ensino eles a dirigir comigo. E depois eu entrego a chave. Amém, irmãos? E a igreja é isso. A igreja é uma caminhada de liberdade, não de escravidão. A igreja não é para oferecer proteção, mas é para garantir segurança. Pessoas que saibam assumir o risco com responsabilidade. Agora, tem um punhado de gente hoje que é adulto, sendo obrigado a sentar numa cadeirinha.
vivendo de portas trancadas. O que trancou a porta? Nosso medo. E Jesus fez o quê? Tirou foi a parede. Destruiu. E nos levou para onde? Para a praça. Porque a praça é o lugar onde nós não estamos protegidos, mas é o lugar da gente revelar a nossa segurança. Então, não deixe que ninguém confunda o seu coração. Não se perturbe. Não tenha medo. Não se turbe, não se confunda. E aí ele diz mais. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar. Presta atenção que toda vez que Jesus vai falar de caminho, não é o caminho do templo, é o caminho da casa. Jesus é o caminho do templo para a casa, e não da casa para o templo. O templo tem que nos devolver para a casa, e não nos roubar da casa. Amém, amados? Nós não podemos sacrificar a casa para construir o templo, mas nós temos que ir sabendo sacrificar o templo na edificação da casa. Por isso que toda vez que Jesus vai falar do ministério dele, ele diz assim, olha, vocês vão tomar essa ceia comigo, depois a gente vai tomar ela de volta aonde? Na casa do meu pai. Eu estou indo na frente de vocês e vou preparar lugar. Onde? Na casa. Então, quando a gente se reencontrar com Jesus, não vai ser num culto. Jesus não está organizando um culto para receber os devotos. Jesus está organizando um jantar para receber a família. Aleluia! Porque o reino de Deus não é como um homem que preparou um culto e depois saiu convidando as pessoas. Você tem isso na Bíblia? O reino de Deus é como um homem que organizou um culto e depois saiu convidando as pessoas. Não. O reino de Deus é como um homem que preparou um jantar e saiu convidando. E aí aqueles que achavam que merecia, recusaram. Então ele foi lá e forçou todo mundo a entrar. Forçou a entrar onde? No culto? Não, forçou a entrar no jantar. E aí o que nós fizemos? Nós criamos critérios para participar do jantar e começamos a forçar para entrar no culto. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Bagunçou tudo. Porque nós tínhamos que forçar qualquer um a participar da mesa e ver quem sobrou para o culto. Mas não, a gente faz tudo para forçar para o culto e ver quem sobrou para a mesa. Não, amados. Nós não temos que criar condições para saber quem vai participar da mesa. Nós forçamos todo mundo. E aí depois Deus resolve quem vai ficar. Então o critério de Deus é a mesa, não é o culto. O culto é no coração, não é no templo. Então o lugar de Deus, o onde de Deus é o quê? O onde de Deus é o templo? Não, o onde de Deus é a casa. Por isso que deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Jesus não é o caminho de ida para Deus. Jesus é o caminho de vinda para o Pai. Então Jesus está nos devolvendo uma consciência paterna, que ficou prejudicada por uma expectativa divina. Então Deus nos deu algumas coisas e nós confundimos o propósito delas. Porque nós confundimos a figura paterna com a figura divina. E nós começamos a achar que o interesse era da divindade. E aí nós nos tornamos devotos do divino, mas não conhecedores do Pai. Então nós estamos substituindo devoção da divindade pela comunhão da paternidade. Sendo que agora Deus quer destruir a devoção da divindade para construir a comunhão da paternidade. Por isso que lá na cruz Jesus faz essa destruição. O que Jesus destruiu na cruz? A expectativa do divino. Então Jesus na cruz faz duas declarações. Ele diz assim: Deus, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus na cruz está destruindo qualquer expectativa do divino. O que vai transformar a sua casa não é a expectativa do divino,
Isso é devoção. O que vai transformar a sua casa é a comunhão do Pai na mesa. Não adianta você trazer seu filho para o culto se ele não tem comunhão na mesa. Nós não vamos conseguir salvar em 1h30 de culto aquilo que está sendo destruído 6 vezes por semana na mesa. Não tem culto que dê jeito nisso. Nós não vamos resolver em 1h30 aquilo que está sendo destruído 6 dias por semana, 24 horas por dia. Então Deus tem que destruir isso. Porque nós estamos achando que a nossa salvação está naquilo que as nossas mãos fazem. Ele falou, olha, isso que eu mandei vocês fazer é só para satisfazer essa curiosidade de vocês do que vocês têm que fazer. Então eu estou respondendo a pergunta, vai lá e faz. E você vai ver que isso não funciona. Porque vocês estão encasquetados com a ideia de que é o trabalho da mão de vocês. E eu vou destruir o trabalho da mão de vocês. E trazer vocês para aquilo que é a minha relação, minha comunhão. Por isso que ninguém vai a Deus, não, ninguém vem ao Pai. Então o caminho de Jesus não é de ida para Deus, é de vinda para o Pai. Então nós precisamos retornar à consciência da casa paterna. Amém? Então o que seria a igreja? A igreja seria a praça do Pai, onde todas as casas dos filhos do Pai se encontram. Então nós não sairíamos de casa para vir para o templo. Nós estamos trazendo a nossa casa para a casa do Pai. Então, quanto mais consciência de casa do Pai eu tiver, mais eu sei que cada casa que alguém representa aqui é o nosso quarto. Então, é como se cada um aqui tivesse o seu quarto familiar na casa do Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus, amado. Por isso que quando Jesus vai falar de intimidade, ele não fala da intimidade do templo. Ele fala assim, quando você for falar com o seu Deus, vai lá naquele templo ungido do culto da revelação e fala com ele. Não, Jesus nunca deu essa dica. Deu? Lê para mim. Acha na Bíblia aí, quando Jesus falou assim, você quer ter revelação mesmo, da unção, procura o templo ungido, o profeta da revelação, e fala com ele. E Deus te responderá. Não. Entra no seu quarto, figura de casa. E na sua intimidade com o seu Pai, ele te revelará todas as coisas. Glória a Deus. Então é isso. Que vocês permaneçam corajosos, amém? Em oferecer para essa cidade uma referência de família e não de devoção. Mas já vou avisando. Templo não pode ter goteira, vento entrando, calor, luz batendo, porque está todo mundo focado no culto. E nada pode atrapalhar o culto. Mas casa não, mano. Casa entra água, calha vaza, banheiro entope, menino chora. Aí vocês vão resolvendo o problema da casa. Posso ouvir um amém, irmão? Vai ter goteira, vai ter vento entrando. Um irmão me perguntou, e o dia que chover? Eu falei, espera chover, mãe. Mas não tenta resolver o problema antes da chuva, não, mãe. Porque senão isso é o quê? Templo, onde nada pode atrapalhar o culto. Que lasqueira é essa, mano? Fala para mim aqui, quem aqui fez uma casa assim, no capricho? Quem já fez? Pode falar aí. Você fez uma casa no capricho, lá banheiro não entope. Entope? De vez em quando entra um trem lá, dá uma goteirinha, uma manchinha no teto, na laje. É mesmo, rapaz? Estou chocado. É mesmo. Então tá aí, fica de pé aí, Gustavo. Não, como é que é? Seu nome?
Milson. O Milson acabou de falar que uma casa bem feita, de vez em quando a calha entope. Então está aqui o cara para resolver o problema da calha de vocês. Porque Deus não vai deixar vocês terem problema com calha sem antes ter preparado um filho que sabe tudo de calha que vaza. Glória a Deus, não, mano. Pronto, para justificar o ministério desse cara, senão ele vai achar que ele ficou arrumando calha dele lá sem propósito. Aleluia, irmão? Qualquer problema que tiver com calha aqui, liga para você. Pronto. Meu Deus. Meu Deus, gente. Fogão não entope, geladeira não estraga. Por que será que Deus colocou gente numa vida em família onde os problemas acontecem? Porque esse é o sacrifício que a gente faz em favor uns dos outros. Por Deus quis que Deus queria nos levar para um ambiente onde chove, faz sol, e não um lugar onde a gente está sempre o quê? Protegido. E tão protegido, e onde tudo funciona de tal maneira que a gente nem sabe qual é a estação do ano que está lá fora. Aí chega uma hora que não é época de chuva e nós estamos debaixo de telhado. Não é época de frio e nós estamos fechados. E se você perguntar para o cara, qual o horário do dia? Ele não sabe. É manhã? É noite? Ele não sabe. Está ventando? Ele não sabe. Então nós não percebemos que o templo foi tirando a nossa sensibilidade. E foi nos poupando do nosso senso de responsabilidade. Glória a Deus, aleluia. Por isso a gente quer, nesse momento, celebrar a mesa. Não tinha outra forma melhor da gente celebrar esse momento de família do que repartindo pão uns com os outros. Amém? Esse é o testemunho que eu queria para entregar para vocês, para encorajar. Vocês vão ter muito problema, muita dificuldade, muita adaptação para fazer, muita pergunta não respondida. Bem-vindo ao reino de Deus. Olha aí, que coisa maravilhosa. Ninguém mexe nessa arquibancada aqui, porque isso aqui é lugar sagrado. Amém? E, aliás, eu acho que vocês vão ter que subir mais um degrau dessa arquibancada aí. Melhorar essa jardineira, deixar ela, às vezes, um pouquinho mais alta e aumentar, porque está faltando banco. Eu já vi hoje rolar um estresse aqui, tive que pedir a ajuda do Rafa. Falei, Rafa, ali está rolando um estresse ali na arquibancada, porque chegaram umas meninas mais cedo, mais tarde, queria sentar na arquibancada e já rolou um estresse. Então, antes que haja desentendimento aqui entre os irmãos menores, por conta desse lugar sagrado aqui, vocês, pelo amor de Deus, não escandalizem esses meninos, amém? Glória a Deus, amado. Amém, Rafa? Já deu uma tarefa para o Rafa, Rafa, você melhora essa arquibancada aí. Glória a Deus, amados. Estou muito alegre, muita gratidão. Gratidão pela vida de vocês, olha que coisa maravilhosa. Vivam isso, desfrutem isso, de maneira intencional, com responsabilidade. Vão ter desafios, vão ter ajustes, mas isso é casa de família é assim mesmo. Os filhos vão crescendo, você tem que mexer no quarto, aumentar a cama, quebrar uma parede. É assim que casa é. Glória a Deus, não é assim que casa é? Muda o tamanho das cadeiras, muda a quantidade de toalha, é assim que casa é. E é assim que Deus quer que a casa dele seja. Cada vez mais. Então, cada vez menos a gente vai ter cara de templo e cada vez mais a gente vai ter casa de praça, onde as famílias se encontram. Porque Jesus diz, vocês transformaram a minha casa em templo de comércio. Vê o que Jesus falou? Eu mandei vocês construir o templo e vocês transformaram ele em lugar de comércio. Porque agora vocês só vêm no templo para resolver comida, interesses e proteção. Você acha que o povo transformou o templo de Jesus em idolatria? Eu vou falar uma coisa, tem muito crente preocupado, porque, você viu lá, alugaram um templo lá para pôr uma boate. Sabe por que isso aconteceu, mano? Não é por causa da boate. É porque aquilo já era uma boate há muito tempo, só mudou de dono. Aquilo já era uma casa de negócio há muito tempo.
Pelo menos agora ela está sendo explorada de maneira própria. Porque é um lugar onde as pessoas iam para trocar o recurso delas em satisfação, interesse e proteção. E igreja não é para eu vir buscar satisfação, interesse e proteção. Igreja é a casa do Pai, onde as famílias se encontram para compartilhar a virtude umas com as outras. Glória a Deus. Então Jesus vai destruir mesmo. Porque ele falou, a minha casa será um lugar conhecido como lugar de encontro para todas as famílias da terra. Amém? Então aqui é um lugar onde todas as famílias da terra se encontram. Qualquer tipo, qualquer condição, onde todos vão se sentir bem. Onde uma pessoa não tem que deixa Deus ministrar o nosso coração. Hoje, às vezes, nossas reuniões de tempo estão ficando tão complicadas que a pessoa tem que fingir quem ela não é para se vestir à altura de frequentar o templo. Porque do jeito que ela está vestida, ela não consegue entrar. Mas se fosse a casa do Pai, mesmo cheirando a porco, ele entrava. A casa do Pai é um lugar onde o cara pode sair do chiqueiro e ele vai encontrar lugar de honra. Fedendo a porco, e ele tem lugar na mesa. Você crê nisso, amados? Em nome de Cristo Jesus. Vamos compartilhar? Então você vai receber o pão e vai repartir com alguém. Vamos deixar o cálice para depois, senão eles não conseguem partir o pão. Então, você vai receber o pão e vai compartilhar com alguém. Vamos dar graças? Pai, muito obrigado pela tua casa. Obrigado pela tua casa. Obrigado porque o Senhor preparou na tua casa uma mesa. Quando o Senhor mandou os discípulos procurar um lugar para preparar a ceia, o Senhor não mandou eles procurar um templo, o Senhor mandou eles procurarem uma casa. Entrem na cidade e encontrem uma casa. E nós encontramos a tua casa, onde já está tudo preparado para receber nossos irmãos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós te damos graças, porque na tua casa não falta pão, não falta vinho, não falta óleo para os teus filhos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Quando os discípulos perguntaram, onde o Senhor quer que a gente prepare a ceia? Jesus não deu o endereço de um templo, Jesus mandou eles procurarem uma casa. Amém? Na casa do nosso Pai. Vamos fazer isso com alegria. Pega o pão, pega o cálice, começa a repartir. Você pode compartilhar o pão, depois compartilhar o cálice. E aí nós vamos seguir a orientação de Mateus. Quando eles terminaram de comer e de beber, eles cantaram um hino. Então agora você pode levantar do seu lugar, abençoar alguém, sirva os seus filhos, reparta o pão com seus filhos. Nossos filhos têm lugar à mesa. Compartilham do pão e do cálice. E é isso que nós queremos. Abençoe seus filhos, abençoe seus amigos, leve o pão para quem você quer abençoar. Como a gente faz numa mesa de família, a gente reparte o pão uns com os outros. A Bíblia diz que eles compartilhavam o pão no templo e de casa em casa. Glória a Deus. Aleluia.